originais e o que foi modificado e por que foi modificado, né? A gente sabe que o que a gente tem no Brasil, né, vem do Kano Jujutsu, da época do Kano Jujutsu, né? Que já era uma época que tinha alguns golpes que hoje não são praticados, né, no judô e também no jiu-jitsu. O jiu-jitsu hoje é um jiu-jitsu esportivo, né? Mas aquele jiu-jitsu que foi criado pro MMA, né? Vídeo sobre isso, né? Através de duelos, de chamar outras pessoas, né? De treinar outras artes e verificar as outras artes. Eles usaram de uma estratégia para poder competir com todo mundo no ringue, né? Isso aqui é um livro de 1973, tá? Ele tá bem velho assim, comprei ele no usado, né? Da prefeitura de Okinawa, dizendo toda a história, né? Da época de Ryukyu, né? Então aqui tá dizendo muita coisa, tanto da cultura como da guarda de Ryukyu, né? Que é o castelo de Shuri, né? A questão histórica aqui, né? Do comércio e tal. E, lógico, o Karatê faz parte do Bujutsu de Okinawa, né? Kobujutsu de Okinawa, né? Isso aqui é coisa antiga, né? Não técnicas de MMA, né? A proposta do Karatê, como eu já falei no outro vídeo, é sobrevivência e sempre eu vou tocar nesse assunto. Foi para isso que ele foi criado, a primeira função. E as suas técnicas, eu já estou mostrando quais são as técnicas que o Karatê antigo, né, praticava. Que não são as técnicas que você vê o pessoal aí do Karate Jutsu ensinando, né? Na verdade eles nem sabem o que é isso, nem sabem como treinar isso, apenas vê outras coisas na educação física que não tem a ver, na verdade, com Ryojundo, Tameshiwari, Kyusho, Kokyu, o Bunkai original feito para sobrevivência. Você já entrava quebrando o braço do adversário e também se utilizava de Atemi, o Goshinjutsu do Judô. Se utiliza de Atemi, por quê? Porque o Atemi é muito melhor e você aprende isso, é básico, né? Principalmente para quem está na rua, né? Você desequilibra o adversário com Atemi ou com uma defesa e no Tsukami. É assim que a gente trabalha no Karatê, né? Por isso que você tinha que fortalecer o seu Tsukami, né? A pegada da mão, né? Porque não tinha kimono para você enrolar ali no punho e puxar o adversário. Outra coisa, Tsukami, né? Você tira o Kuzushi. O que é o Kuzushi? É o desequilíbrio. Hoje no judô, o Judogi foi criado pelo Jigoro Kano, né? As roupas que eles usavam eram diferentes e se utilizava muito de Tsukami, o Jujutsu também. O que acontece, né? Muitas técnicas foram modificadas e você joga o adversário de uma maneira violenta quando cai no chão, né? O Jujutsu, às vezes o adversário de campo de batalha principalmente, você não faz montada, né, num samurai com armadura. Até mesmo porque você está com Tanto. Já mostrei aqui como que é as técnicas de campo de batalha. As técnicas que foram depois que passou ali a época samurai, que ficaram nas famílias de Jujutsu, também eram tudo entrando e quebrando o braço do adversário, depois jogando, e alguns estilos tinha um Atemi bem, assim, digamos, simples, né, não que nem do Karatê, né? E na questão do Karatê, a gente tem registro do Tegumi, que hoje é chamado de Sumo de Okinawa, que também são técnicas rústicas, né? Que hoje já está sendo esportivo, né? Já modificou, assim como o Kano Jujutsu modificou o Judô aos poucos, né? Até se formar Judô ali na época ali do Do, digamos assim, que o Karatê também entrou nessa onda, parou de se ensinar armas, que eu já expliquei no outro vídeo, e a proposta era ser um boxe japonês, um boxe chinês, né, do Japão, como uma forma esportiva e fazer com que as autoridades achassem que o Karatê também, né, era uma forma esportiva e não a sua primeira proposta, que era de defesa da ilha, e com o tempo os Okinawans também usaram o Karatê como autodefesa para os perigos que tinham ali na ilha, né? Então a sua proposta original e as suas técnicas originais são técnicas de sobrevivência e são aplicadas de uma maneira diferente. Você não faz montada de jiu-jitsu, de judô, você não dá as costas na rua. Na rua você não luta só com o adversário. Na rua você não luta com um adversário desarmado. Na rua você não espera para colocar luva e pergunta se o adversário é da sua mesma categoria. É muito fácil você lutar com um cara do mesmo peso ou com uma pessoa que seja mais leve do que você. E na rua você não vai ver isso. Ninguém mais fraco, desarmado e de um para um vai te atacar na rua.
E isso não é só na rua nos dias de hoje, né? Sempre foi desde a época de Okinawa, né? Em qualquer lugar do mundo, sempre foi assim, né? A questão da sobrevivência, né? E quem anda no errado, é a profissão dele. Ele já sabe como fazer as coisas no dia a dia, né? Como atacar as pessoas. Então vem sempre mais de um adversário, né? Armado, uma pessoa mais forte, ele vê que aquela pessoa é mais fraca e aí ela vai atacar aquela pessoa, né? É sempre na vantagem que o agressor vem, né? Se ele sentir que está na desvantagem, ele não vai correr esse risco, né? É por isso que você vê muitas técnicas ali no Kyohan também, de desarme de bastão, de desarme até mesmo de katana. Por que será? Por que você acha que uma pessoa de Okinawa treinava com um remo de barco daquele tamanho, né? Com 2 camas, né? É totalmente diferente o karatê antigo do que vocês estão vendo hoje. O que vocês estão vendo hoje é karatê MMA, são quedas, né? Que são as mesmas quedas do jiu-jitsu e do judô de hoje. Não é nem do jiu-jitsu lá do Clã Satsuma, que eles não eram especializados em jiu-jitsu, eles eram especializados e conhecidos no Japão pela técnica da espada do Iken Hisatsu, conhecido pelo Iken Hisatsu, de até conseguir quebrar a espada do adversário. Teve esses relatos históricos, né? E aí você vai ver o treinamento deles. Eles têm um jiu-jitsu antigo, rústico, com poucas técnicas, as técnicas necessárias, e ninguém faz montada, principalmente o samurai. Ele tira o tantô e finaliza. Acho que você já deu para entender, né? Não existe montada na rua, você não vai sobreviver numa montada, né? Se for um ataque real, né? Se for uma briga de amigos, de colegas, uma disputa besta de duelo igual faziam por aí sim, aí é outra coisa, né? Se fosse assim, nenhum lutador de MMA morria na rua, ou um lutador de jiu-jitsu e também um lutador de karatê que treina da forma esportiva e não da forma voltada para a sobrevivência, né? Você tem que estar sempre passos à frente na questão de estratégia e na questão de treinar para sobrevivência. Isso é karatê antigo, e não treinar para ganhar do adversário com técnicas de lutas esportivas, né? O que vai acontecer é assim como acontece com o pessoal das artes mistas, dos MMA e do pessoal que treina esportivamente, que morre na rua. Estão todo dia morrendo aí na rua. Por quê? Porque se você fala que ensina karatê antigo e você não ensina desarmar um pedaço de pau, que seria o bastão, como tá lá o Gishi Funakoshi fazendo, você não ensina uma queda, você não ensina uma queda real, que você realmente tira o agressor de combate, já na hora que você entra para tirar o kuzushi do adversário, o desequilíbrio, você está propício ao fracasso, né? Porque você tem que lutar com outros objetivos. Eu não vou falar muito aqui, porque é complicado falar isso no YouTube, mas é o espírito de sobrevivência. E você vê isso nas técnicas do Gishi Funakoshi, do Keon Mabuni, do Choki Motobo, do Chojo Miyagi e de todas essas pessoas, né? Resumindo aqui, o que é uma queda do karatê? Uma queda do karatê é você entrar quebrando ou com uma torção já no braço, assim como também tinha no Jujutsu antigo, isso registrado em fatos, provas de fotos e registros do Kodokan, né? E também registrado no Bubishi de Okinawa e registrado por mestres que seguem a mesma linhagem de fotos. Você entrar quebrando ou o braço com uma torção ou quebrando o adversário com atemi, usando às vezes ponto de kyusho, pontas de dedo, teisho, né, palma da mão, usando esse atemi como desequilíbrio, né, ou você desequilibrar o adversário com uma defesa em seguida de um nagashi ou de um tsukami. Se você não sabe de nenhuma dessas palavras, é bom você pesquisar, senão você vai ser enganado. Você tem que saber o que é uma queda no MMA, no esportivo, e uma queda de sobrevivência. Você entra já quebrando dessa maneira que eu falei, atemi, às vezes utilizando, principalmente no karatê, kyusho, pontos específicos, né? E não é só esses pontos, né? Pontos de também cansetos, né? De articulações. Quando você joga com a intenção de cair no chão e machucar, e não do jeito que foi adaptado desde a época do judô e dos tatame, né? Você joga, o samurai ele tava com capacete, né? Então tinha outras táticas ali no jiu-jitsu.
E no karatê antigo também é voltado para sobrevivência, né? Então você joga o adversário no chão quebrando e controlando o adversário sem ir pro chão, né? Como você vê o Gi Shifu na coxa, às vezes você quebra a articulação em cima do seu joelho, você controla com o joelho o adversário, você dentro do Bunkai dos Kata você pisa na cabeça, né? E você tá em pé para poder continuar com o próximo adversário. Ninguém vem sozinho, né? Ninguém vem em desvantagem contra você, né? Não é uma luta de 1 para 1. Você tá achando que tá onde, né? Veja os casos, como que acontecem as coisas, né? Por isso que é diferente você passar um karatê que eu chamo de esporte de combate, né? É diferente, né? Projetado para um ringue. E se vocês quiserem que eu traga outros professores de Okinawa que estão ensinando realmente o que é karatê Koryu para vocês aqui, né? Eu vou traduzir e passo, deixa aí nos comentários. Se tiver 10 comentários, eu vou passar vários professores falando o que eu tô falando, porque o que eu tô falando é baseado nos livros, tirando esses livros que eu mostrei, nos livros dos fundadores dos estilos de karatê, né? Não é no que eu acho, no que eu quero passar, no que eu quero te vender. E não é no que você quer aceitar. Se você quer um karatê de MMA, você vai lutar MMA. Se você quer um karatê parecido com kickbox usando luva, que quando se coloca luva, principalmente aquelas luvas de 17 onças, 18 onças, se modifica a técnica do karatê, do soco, né? Você tem que modificar a técnica do soco, né? É diferente, né? É diferente. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro e que também não tem no karatê. Tem, mas não é sua essência, né? Sua essência é pra sobrevivência e para isso precisa um certo preparo e é um tipo de soco diferente de trocação. Você não vai usar a autodefesa como trocação, porque a trocação você vai estar sempre perdendo pro cara mais forte. Se ele souber uma luta e for mais forte que você, você vai perder. Faça o teste, vá fazer trocação. Trocação é fácil, você faz 6 meses, 1 ano de qualquer esporte de trocação, você já tá trocando igual todo mundo, porque você não vai ser o profissional, né? A não ser que você, né, vive para isso e seja profissional, aí já é diferente, né? Mas trocação é outra coisa, não é sobrevivência, não é autodefesa. Para isso as técnicas do karatê são diferentes, por isso que ele tem que ter algumas modificações quando vai entrar no ringue, né? São técnicas com tai sabaki, são técnicas contra armas, né? Você estando desarmado contra armas, são técnicas com armas, são técnicas de fortalecer a mão, senão você quebra a mão. Você acha que você vai acertar sempre em ponto de Kyusho? E quando você acertar num coco de carne, já acertou? Pra saber como que é? Não, né? Por isso que usa luva, né? Não tem nenhum problema em você usar luva. Você é competidor, só que você tem que saber diferenciar as coisas. O que é karatê antigo para sobrevivência e o que é um karatê travestido de MMA. Essa é a realidade. Então as quedas do karatê é feita você entrando, quebrando o braço do adversário ou aplicando um atemi, desequilibrando o adversário e tirando a sua atenção com atemi, que é a sua especialidade do karatê, e depois jogando o adversário no chão de uma forma que ele se machuque, né? No próprio jiu-jitsu antigo ele entrava quebrando o braço e jogava o cara com a cabeça para quebrar o pescoço. Isso é sobrevivência. Você não sabe o que é jiu-jitsu, né? Tem pessoas no Japão ensinando jiu-jitsu de verdade, né? Tem pessoas em Okinawa ensinando karatê Koryu de verdade. Se você quer fazer um karatê travestido de MMA, é só falar, só colocar lá Brazilian Karatê Jiu-Jitsu ou Brazilian Karatê Judô, não tem nenhum problema. Vai ter um monte de gente que gosta e vai querer fazer e acabou, né? Agora não vamos enganar as pessoas, ainda mais que são clientes, estão pagando para isso, né? Eu não tô aqui te vendendo nada, né? Eu sou estudante do karatê que sinto na obrigação de vir aqui, sendo que era coisa para outras pessoas estar fazendo e não eu, né, fazendo isso.